Eu li uma reportagem hoje de manhã na Carta Capital com a manchete: a Igreja Universal diz que cristão de esquerda deturpa a palavra de Deus. A reportagem se referia aqui, a uma resposta feita no site da Igreja Universal, em resposta já a uma outra reportagem, dessa vez do UOL, sobre a tal bancada evangélica de esquerda. É uma reportagem que foi publicada em setembro, uma reportagem que tem uns dias já, mas que diz o seguinte aqui: bancada evangélica de esquerda surge contra neopentecostais e conservadores, e mostra que um grupo de evangélicos de esquerda que querem tentar reverter a imagem da igreja evangélica, dos evangélicos, e mostrar uma saída que proponha um modelo social de inclusão, de tolerância, de respeito à diversidade, de acolhimento, na verdade, né? Ao pesquisar sobre essa resposta da Igreja Universal, que basicamente diz o seguinte: não existe cristão de esquerda. Essa é a resposta que eles dão. E eu encontrei algo mais assustador ainda, que foi uma conversa, né, um programa da Igreja Universal, isso também de um tempo atrás, aqui de junho, com a chamada seguinte. O programa chama Entre Linhas e diz o seguinte: 7 razões pelas quais um cristão não deve ser de esquerda. E daí tem aqui um painel, né, com algumas pessoas, pastores, pessoas que eram ex de esquerda. E é engraçado porque eles mostram a pessoa que é ex de esquerda como se fosse tipo alguém que tivesse algum problema, sabe? Era uma pessoa com um distúrbio, algum tipo de transtorno, algum tipo de desvio de caráter. A pessoa era problemática, mas depois ela encontrou Jesus, encontrou Deus, encontrou a igreja e ela se curou do esquerdismo. Basicamente é isso. E quando você vê esse programa, e eu quero comentar depois aqui sobre isso, como eu disse, é assustador. Eu não deveria me assustar, porque quase todos os dias eu falo sobre a ascensão das igrejas neopentecostais no Brasil, sobre a ascensão política desses grupos e como isso é o obscurantismo tomando o controle da política brasileira. E, como consequência disso, vai impactar a vida de todos os brasileiros. Não apenas de quem é religioso, não apenas de quem é evangélico, mas vai impactar você também que não é evangélico e que vai ter que lidar com leis propostas e passadas por bancadas cada vez maiores de evangélicos. Então é realmente um cenário pavoroso. Mas primeiro vamos aqui retornar, né? Vamos retornar a Jesus, né? Já que a Igreja Universal fala que um cristão de verdade não pode ser de esquerda, eu quero pensar com vocês em Jesus. E eu falo isso a partir da pesquisa que eu realizei, né? Como vocês sabem, está na pré-venda agora um livro sobre Jesus que eu escrevi, que é resultado de pesquisa de 7 anos investigando o Jesus histórico, né? A figura histórica de Jesus, se chama O Rei dos Judeus e será publicado provavelmente esse mês agora, de outubro. E quando você estuda tantos evangelhos, né, os canônicos, aqueles que estão na Bíblia, né, aqueles que foram considerados como os evangelhos mais fidedignos da história real de Jesus, coisa que é uma balela no final das contas, mas é uma decisão histórica feita pelos patriarcas da igreja, né, em concílios da igreja na Idade Média, na Baixa Idade Média, e mesmo lendo os evangelhos apócrifos, ou seja, aqueles evangelhos que não são considerados como oficiais ou autênticos, são os evangelhos que estão fora desse cânone bíblico. Quando você lê os evangelhos, a mensagem que mais fica transparente, ou deveria ficar transparente para quem lê aquilo ali, é a mensagem de inclusão de Jesus. Jesus não era de esquerda nem de direita naquela época porque não tinha essa divisão. Essa divisão é uma divisão moderna, né? Se você for olhar a história da divisão entre esquerda e direita, surge principalmente a partir da Revolução Francesa e vai adotando novos significados, vai sendo ressignificado ao longo do tempo. Hoje quer dizer uma coisa, 100 anos atrás queria dizer outra coisa. É uma divisão bastante moderna, na verdade. Jesus não era de esquerda, porque não havia essa distinção na época dele. No Império Romano do século I não havia essa divisão. Mas certamente se você lê os textos bíblicos, e aqui eu não falo para você pesquisar a história mesmo, como eu fiz, né, a história do Jesus histórico, do homem real. Se você lê os textos dogmáticos bíblicos, os textos da Bíblia, você vê que Jesus não era conservador. E não era conservador nesse sentido mais corriqueiro do termo. Ele era alguém que estava confrontando o establishment religioso da época. Era alguém que enfrentava os fariseus, ou seja, ele enfrentava a cúpula religiosa da época e ele era, podemos dizer assim, um reformista. Então, nesse sentido, ele era um progressista religioso. Ele não era um conservador religioso. Ele não visava manter a religião judaica da época do modo como ela era. Ele queria uma renovação da religião. Uma crítica que ele faz, por exemplo, né, que é
na minha leitura, pelo menos, e de alguns historiadores, foi o que levou à morte dele, é quando ele vai no Templo de Jerusalém, encontra os mercadores lá vendendo, né, os animais por sacrifício, e ele vai lá e expulsa os mercadores do templo, dizendo que o templo de Deus não é um mercado, não deve ser um território, um espaço desse tipo de prática. Então ele é alguém que vai lá criticar o sacrifício de animais, é algo que ele faz. O sacrifício real de um devoto a Deus é interno, ou seja, que o outro não saiba aquilo que você faz, que a sua caridade não seja a mostra, que a sua oração não seja a mostra, que a prática seja internalizada, que não precisava de um templo, que o devoto não precisava ficar na frente do templo de Jerusalém com os braços abertos, mostrando que ele era puro, que era o contrário, que era um processo de internalização da fé. Então Jesus certamente não era conservador nesses moldes corriqueiros, como eu disse. Era um reformista, era alguém que queria mudar a religião judaica para um outro modelo, muito mais inclusivo, tanto que ele andava com leprosos, com doentes, com os marginalizados, com prostitutas, com cobradores de impostos. Era alguém que acolhia as pessoas. E se você ouve as parábolas de Jesus também, né? Por exemplo, o Sermão das Montanhas, que é um texto lindíssimo, que é a chamada fonte Q da Bíblia, uma fonte independente dos textos bíblicos, o que você vê ali é alguém dizendo o seguinte: se você tem 100 ovelhas, um pastor, né? Um pastor tem 100 ovelhas e 99 estão com ele e uma se perde, que o pastor deixa as 99 ovelhas e vai buscar a ovelha desgarrada, vai buscar a ovelha perdida. Então era uma mensagem de amor, amor ao próximo, amor incondicional ao próximo, amor até aos inimigos. É a mensagem de Jesus, isso não estou inventando nada não. Se você olhar lá o texto bíblico, você vai encontrar isso. Amor aos inimigos, de dar outra face, não era metafórico isso, de se alguém te pede o cajado, você entrega o cajado e o manto, era alguém que pregava desapego material e sacrifício, abnegação, tolerância, amor ao próximo. Essa era a mensagem essencial de Jesus. Todo o resto que vem depois, todos os dogmas que são acrescentados depois pela Igreja Católica ou pelas igrejas cristãs posteriores, pelas igrejas protestantes, pelas igrejas neopentecostais, tudo que vem além disso é uma composição posterior mesmo. Não está na mensagem de Jesus. E nem sequer está na mensagem de Jesus essa noção hierárquica de que tem alguém acima dos demais. De que tem, por exemplo, bem, ele até fala do Pedro, né? Uma hora que o Pedro, você vai ser a rocha sobre a qual eu vou criar minha igreja. Tem um trecho assim. Mas, basicamente, ele tem ali uma estrutura praticamente horizontal, né? Ele inclui mulheres, inclui os diferentes apóstolos, depois vai aumentando o grupo de apóstolos, ou seja, ele vai formando uma comunidade que seria, basicamente, um comunismo primitivo. Tanto que é um termo utilizado, né? As primeiras comunidades cristãs eram comunismo primitivo, eram sociedades comunistas. Tanto que você tem o Papa Francisco dizendo que os comunistas são os que mais se aproximam da mensagem de Jesus. E aqui eu estou dizendo a figura máxima da Igreja Católica. Também não é da minha cabeça, não é algo que eu estou aqui divagando. Então é isso. Se você olha o texto bíblico, os evangelhos, a mensagem que está lá é uma mensagem, essencialmente, se a gente for pensar em relação às propostas ideológicas políticas hoje, essencialmente propostas que a gente vê em partidos, ou em figuras, ou em representantes, ou em personalidades da esquerda, e não da direita. A direita propõe um modelo hierárquico, estruturado, patriarcal, com regras rígidas, de lei e ordem, que não é tolerante, é de exclusão do outro, de quem é diferente, enquanto que a esquerda, nesse sentido amplo, né, porque isso também é altamente questionável, você tem os mais distintos grupos de esquerda, com os mais diferentes modos de ver o mundo, mas, via de regra, você tem uma esquerda que pensa mais inclusiva, mais tolerante, de redução da desigualdade, de acolhimento do marginalizado, de acolhimento do oprimido, que, como eu disse, comparando com o texto de Jesus, é basicamente aquilo que a gente pode traçar, né, retraçar a mensagem de Cristo. Mas é claro que com a evolução das igrejas e com a consolidação do poderio das igrejas, a mensagem vai se transformando, né? Eu comentei aqui um tempo atrás sobre um documentário chamado Hail Satan, que seria Ave Satã, que mostrava o satanismo nos Estados Unidos e como foi criado um templo satânico nos Estados Unidos como crítica ao fundamentalismo religioso. Então, esse templo satânico, ele fazia manifestações, que são manifestações ativistas, né, políticas em sua essência, em defesa do Estado laico.
criticando o fundamentalismo e defendendo o Estado laico. Quando você vê a própria trajetória desse templo satânico, você vai vendo como um grupo que surge quase anárquico, o espírito, sabe, subversivo, vai se tornando aos poucos também uma organização, uma instituição hierárquica, estruturada e que vai contrariando, com o passar do tempo, isso em pouco tempo, na verdade, são poucos anos, vai contrariando a proposta inicial. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a formação da igreja, ela é contrária. A constituição da igreja, ela é contrária à mensagem de Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. As diferentes vertentes religiosas que surgem posteriormente, a estrutura hierárquica, a suntuosidade do catolicismo, por exemplo, ou os rios de dinheiro que correm por templos neopentecostais, como a Igreja Universal, ou como a Igreja da Graça, ou outras vertentes religiosas por aí, essa grana violenta que corre por esses canais religiosos, são o oposto daquilo que Jesus pregava. O oposto. Não há nada mais longe do cristianismo, não há nada mais longe da mensagem de Jesus do que a estrutura e o poderio econômico e político e social que as igrejas desenvolveram. Daí, voltando ao programa que eu mencionei aqui, né, que diz o seguinte aqui: 7 razões pelas quais um cristão não deve ser de esquerda. Daí eles enumeram as razões aqui. Primeiro eles mostram um festival de cenas diferentes aqui, das mais distintas cenas possíveis, para horrorizar o fiel da Igreja Universal, e depois eles dão 7 razões para não ser de esquerda. Então aqui. Primeiro, porque a esquerda quer mudar o conceito de família. E eu quero depois explorar esse tema principal porque eu não assisti toda a fala dessas pessoas, que simplesmente é pavoroso o negócio. Eu assisti só o comecinho ali, só até esse primeiro conceito. Segundo, que a esquerda busca anular a igreja na sociedade, ou seja, a esquerda quer destruir a religião cristã. Depois, porque a esquerda prospera dividindo as pessoas. Então, assim, divide homem de mulher, as feministas, né, lutando contra os homens, divide os negros dos brancos, lutando por direitos civis, divide as pessoas, né, causa essa cisão das pessoas em diferentes lutas por diferentes causas. Daí, a esquerda culpa a sociedade e não responsabiliza o indivíduo. Ou seja, se você é um criminoso, como a gente já falou aqui anteriormente, se a pessoa é criminosa, há uma série, um conjunto de fatores, muitos deles sociais, que levam a pessoa para aquele tipo de criminalidade. Se você pegasse aquela mesma pessoa e pusesse em condições diferentes sociais, possivelmente aquela pessoa não seria um criminoso como ela é naquele contexto específico no qual ela vive. Então, há de fato uma noção de que há muitos fatores, alguns individuais, mas muitos fatores que levam a pessoa a cometer certas coisas, certos atos. E daí, prosseguindo, a esquerda confunde justiça com igualdade. Mais adiante, a esquerda toma de volta a liberdade que Jesus pagou com a vida para nos dar. E por fim, a Bíblia está sempre associada ao mal. Quero explorar o primeiro ali, porque o primeiro é, como eu disse, aquilo que eu assisti, e tem ali uma informação dada por um pastor, que ela não apenas ela não é verdadeira, como ela é mentirosa. O pastor vai lá e mente para o espectador da Igreja Universal, dizendo o seguinte, que a esquerda ela visa destruir a noção de família, que ela confronta essa visão de que a família é pai, mãe e filhos. Então você teria, e aqui eles falam basicamente também como um cristão não deveria votar em candidatos à esquerda, porque o impacto desses candidatos à esquerda são prolongados, né? Se você tem um esquerdista no Congresso, ele vai propor leis que serão aprovadas e muitas vezes essas leis vão impactar a vida de todo mundo, assim como eu falei no começo para vocês, né? Uma bancada evangélica fundamentalista impacta na vida de todas as pessoas, mesmo de quem não é evangélico. E aqui é a visão deles, né? De que pôr candidatos de esquerda no Congresso vai impactar na vida de todo mundo, incluindo de quem é da Igreja Universal. Daí o que esse pastor fala lá é que um deputado, o Orlando Silva, do PCdoB, tinha proposto uma lei para destruir essa noção de família, né, no qual ele propunha a aceitação de relações consanguíneas. Então, o pastor da Igreja Universal, mentindo, é uma mentira que ele fala ali, mentindo, ele fala que esse deputado, Orlando Silva, estaria defendendo que pai casasse com filha, por exemplo, ou irmãos pudessem casar. E, na verdade, eu vou pôr aqui para vocês o link da proposta de lei do Orlando Silva. O que o Orlando Silva propõe é o contrário disso, porque a visão tradicional da família dentro da Igreja Universal, dentro de certos grupos cristãos, é consanguínea. Então a família seria o marido e a esposa, que não é consanguíneo, mas os herdeiros, os filhos, que são consanguíneos, pai, mãe e os filhos. Então essa é uma relação que é vista
pelos cristãos como a relação familiar primordial, a consanguinidade. Sua relação com seus pais, com seus avós, com seus primos, com seus irmãos. Então esse seria o elo familiar. E o que o Orlando Silva propunha é justamente o contrário disso. É que fosse levado como fator de aceitação do núcleo familiar no Brasil a socioafetividade. Portanto, se você, por exemplo, uma mulher solteira, resolve adotar uma criança, que essa criança adotada, essa criança adotiva, seja considerada como família sua. Ela não é consanguínea, não é uma filha biológica sua, não tem o seu sangue, mas é uma relação socioafetiva. Você é a mãe daquela criança, você compõe a família daquela criança. E assim por diante, outras relações que não são consanguíneas. Você tem um pastor da Igreja Universal que vai num programa desse para atacar a esquerda, que é a intenção deles, né, atacar a esquerda. Isso é assustador, porque embora eu soubesse que há essa aversão a políticas de esquerda, ou pensamentos de esquerda, ou ideologia de esquerda, eu não tinha visto eles falando abertamente isso. Então é bastante assustador. Eu vou pôr o link para vocês assistirem também aqui e se horrorizarem junto comigo. Então, não apenas contente em atacar o pensamento de esquerda nessa visão igualitária, tolerante, de aceitação, de inclusão, o que eles atacam é uma mentira. É um pastor mentindo, dizendo que um deputado do PCdoB tinha proposto algo que ele não propôs, ele propôs o contrário disso. Quem defende a relação consanguínea, claro, não nesse sentido de incesto, mas a relação consanguínea de pais e filhos, são os evangélicos, são os cristãos neopentecostais, são esses pastores e bispos da Igreja Universal. O que muita gente da esquerda, nem todo mundo obviamente, mas muitos propõem, é que seja um fator socioafetivo, de que as relações sejam de carinho emotivo e não apenas consanguíneo. E voltando aqui à reportagem inicial da Carta Capital, né, que fala desse ataque da Igreja Universal a essa bancada evangélica de esquerda, tem a ver com isso, porque agora a gente vê uma geração de evangélicos, possivelmente de correntes evangélicas bem mais progressistas ou de vertentes evangélicas que estão abertas para essa mensagem original de Jesus e querem reverter essa imagem dos evangélicos que foi sendo atribuída ao longo desses últimos anos de um grupo intolerante, bitolado, fanatizado, fundamentalista e que pode causar tremendos retrocessos sociais de direitos civis mesmo. Eu penso que já passou da hora de você ter, de fato, lideranças evangélicas ou cristãs ou católicas, lideranças progressistas religiosas que tentem ocupar esse espaço que foi sendo perdido por fundamentalistas conservadores. Porque, ao contrário do que diz a Igreja Universal, ser de esquerda não é ser contrário à mensagem de Jesus. Pelo contrário, como eu disse no começo aqui, se você lê os evangelhos, é muito mais fácil você associar a ideologia ou pensamentos de esquerda progressistas, por exemplo, do que associar com pensamentos conservadores bolsonaristas. Pelo menos em sua origem, né? Pelo menos lá no século I. Depois disso, há toda uma progressão que vai levando para outro sentido. Mas de tempos em tempos você tinha figuras como São Francisco, por exemplo, que vem tentar resgatar essa mensagem original. Então, essa disputa de posições, essa disputa entre religiosos conservadores que conservam uma visão totalmente distorcida do cristianismo e uma visão progressista, ela se dá. Existe esse embate no interior da religião. E cabe a quem for progressista no interior das religiões lutar por um espaço também. Fincar a sua posição, fincar o seu pé ali e mostrar que existe isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa situação toda aqui, sobre esse ataque escancarado, na verdade, né? Eu fui ler os artigos da Igreja Universal aqui, gente, eu fiquei assustado, porque é um ataque escancarado à esquerda. E eles tentam dizer que não, eles tentam dizer que só propõe uma reflexão, mas é um ataque escancarado de fato. Como eles têm essa visão de conversão, que é preciso cristianizar as pessoas, isso basicamente quer dizer o seguinte: a gente tem que converter as pessoas. E ao converter essas pessoas, a gente não converte apenas essa pessoa ao cristianismo, mas também ao conservadorismo. Ou seja, é uma visão de guerra cultural mesmo. Abertamente, claramente. O que vocês pensam aí no comentário, deixe seu joinha, se inscreva no canal aqui, se torne membro do canal para dar um apoio também, ou se torne um apoiador no Apoia-se. Conheça o meu livro na pré-venda agora, O Rei dos Judeus, no qual eu falo sobre esse Jesus histórico, essa figura, né, essa mensagem original de Jesus que você encontra nos evangelhos, certamente. E também meu livro sobre o Bolsonaro, que fala um pouco também dessa participação e dessa mensagem de violência que você encontra nesses conservadores brasileiros e que está refletido, de certo modo, também nos neopentecostais. O que vocês pensam no comentário e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.